Bom, conforme nós anunciamos, então, divulgamos aí nas redes sociais, não é, minha gente? Semana passada saiu toda aquela conversa, saiu a publicação, não é? Sobre esse desconto aí de 5% na folha de pagamento dos servidores públicos, não é? Aliás, vale frisar, todos os servidores públicos do estado de São Paulo, tá bom? É porque, às vezes, as pessoas, não sei se por ignorância ou se por maldade, fazem algumas publicações nas redes sociais, não é? Querendo insinuar uma ou outra coisa, não é? Dizendo que a culpa é dos sindicatos, a culpa é de fulano de tal, começa a querer dar nome, não é mesmo? Dizendo, e muitas vezes dizendo, que é do sistema prisional, não é que o sindicato não lutou, o sindicato não fez nada, e que por isso a categoria teria o desconto. Então, vale desde o início frisar que não. Todos os servidores públicos do estado de São Paulo tiveram, não é, este desconto aí de 5%, o que é relativo a um dia de trabalho. Semana passada, o nosso departamento jurídico, né, na pessoa do nosso advogado doutor José Marques, publicou no nosso site um texto, gente, extremamente detalhado, para que todos tivessem já acesso, não é, à informação. Ali está muito bem aplicado. Se você ainda não leu, você acessa sindicop.org.br e você pode ler esse texto que está lá no nosso site. Então, hoje, nós resolvemos trazer, não é, o doutor José Marques e o nosso presidente, o Gilson Pimentel Barreto, para justamente que seja feito esta análise e assim, cessem todas as dúvidas. Antes do doutor José Marques começar a falar, eu quero lembrar que se você tiver, gente, alguma dúvida, você pode fazer essa dúvida, faça a sua pergunta aí pelos comentários do Facebook, pelos comentários do YouTube, ou se você preferir, não é mesmo? Você também pode fazer a sua pergunta, pode encaminhar, que chega aqui para a gente, através do nosso WhatsApp. Quem está no aplicativo, o WhatsApp é o 14998425509. Você que está no Facebook ou no YouTube, acompanhe aí, está visualizando o número, tá bom? Importante lembrar que quem mandar pergunta pelo WhatsApp, se identifique, mande seu nome, fala de onde você é, porque aqui nós não temos absolutamente nada a esconder e queremos, de fato, esclarecer e orientar, tá bom? Doutor José Marques, nós vamos ao longo aí da sua exposição, da exposição do Gilson, não é? Conforme forem surgindo perguntas, a gente vai falando, vai conversando e vai esclarecendo. Gostaria de começar aí com o doutor José Marques para que ele fizesse esse abre, não é, essa introdução, dizendo para a gente, né, o que de fato aconteceu, por que aconteceu, o que motivou, não é, o que é esses 5% e confirmar para a gente, são todos os servidores públicos do estado de São Paulo, né? Muito bem-vindo, doutor José Marques. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sindicop, aos componentes aí do sistema prisional representados pelo nosso sindicato. No dia 26 do mês passado, certo, todos foram surpreendidos aí com a notícia de contingenciamento do desconto de 5% relativo à contribuição sindical devida à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Nós sabemos que existe uma pirâmide sindical. Na base nós temos o sindicato, depois temos as federações, a confederação como uma entidade de terceiro grau e as centrais sindicais. E a semana passada nós fomos aí surpreendidos com o desconto desse valor em favor da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. É perfeitamente entendível, né, que tenha havido manifestações contrárias por parte dos servidores públicos, tenha havido
as notas de repúdio por parte dos sindicatos representantes das categorias dos servidores públicos, e aqui no serviço público prisional nós tivemos aí manifestações do Sindasp, do Cifus-PESP e também do Sindicote. Todos manifestando aí contrariedade ao desconto dessa contribuição em favor da confederação. Isso aconteceu, certo? Essa contrariedade, certo? Aconteceu em virtude do elemento surpresa. A confederação não havia, certo, noticiado, não havia mantido contato com os servidores públicos, não havia tido contato com os sindicatos de base, aqui no caso, com o Sindicote, ou com o Sindasp, ou com o Cifus-PESP, informando a respeito dessas ações. Essas ações elas foram propostas em 2011 e somente agora tiveram uma decisão judicial. E não foi proposta só no estado de São Paulo. A confederação ela apresentou essa ação, ela propôs essa ação em todos os estados do Brasil, cobrando os 5% que ela entende devido a título de contribuição sindical. Então, nós temos aí, diante de uma decisão judicial, uma decisão que transitou em julgado e que agora está sendo exigida o cumprimento. O Tribunal de Justiça em São Paulo, a princípio, havia negado essa ação, havia julgado improcedente essa ação, mas houve recurso por parte da Confederação ao Superior Tribunal de Justiça, e lá no Superior Tribunal de Justiça houve uma decisão favorável à Confederação, e então, em virtude disso, certo, a decisão transitou em julgado e foi feito um acordo entre a Confederação e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo no sentido de cumprimento. Então, nós estamos aí diante de uma decisão judicial que está sendo exigida. Então, houve, certo, por parte dos servidores esse elemento surpresa, certo? E também ela vem, certo, num momento muito impróprio, porque nós sabemos que o salário dos servidores, eles estão defasados, os benefícios dos servidores públicos do Estado de São Paulo estão congelados em virtude da Lei Complementar 173, e nós estamos num período de alta inflacionária. Nós estamos também, certo, suportando, certo, o aumento das contribuições devidas ao SPPrev e também ao IANSP, no caso dos agregados. Então, é um momento muito impróprio, certo, em que aparece essa contribuição. Apesar de pequena, certo, são valores pequenos, certo, mas tem aí o elemento surpresa, certo, e nós, como representantes de uma categoria profissional, nós gostaríamos de ter tido essa informação antes de as ações estarem sendo julgadas e antes do trânsito em julgado e antes do acordo feito entre a Confederação e também a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Então, esse elemento surpresa, certo, é que trouxe essa contrariedade, que trouxe essas manifestações aí de contrárias por parte das entidades sindicais representantes dos servidores públicos, inclusive aqui no sistema prisional. Certo. O doutor José Marques, uma dúvida aqui só para a gente esclarecer inicialmente também. Me parece que anteriormente esse desconto ele não era feito assim de forma obrigatória, né? Ele deixou de ser compulsório, né? Me parece que foi com a reforma trabalhista, né? E agora passa-se a se fazer essa exigência. Como que é isso? Essa conversa com as bases, com os sindicatos? Como que é isso, doutor? Realmente a contribuição sindical ela foi instituída para o setor privado, certo? A iniciativa privada que se sujeitava ao pagamento da contribuição sindical. É uma contribuição muito antiga, certo? Ela foi instituída na Constituição Federal em 1937, então há 80 anos, certo? Nós temos essa contribuição
de forma legal, de forma constitucional. Em 1943, com a implantação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, Getúlio Vargas também instituiu isso dentro da consolidação das leis do trabalho, em 1943, então é uma contribuição já antiga. Ela foi instituída, certo, de forma legal, certo, com o objetivo de fortalecimento das entidades sindicais. Então, quando ela foi implantada, certo, no setor privado, nos sindicatos da iniciativa privada, ela foi implantada com a finalidade de fortalecimento dos sindicatos. E ela era compulsória, ela era obrigatória, certo? Qualquer integrante de uma categoria profissional estava sujeito ao pagamento da contribuição sindical. Não havia possibilidade do trabalhador dizer: eu não quero pagar, eu sou contra a contribuição, eu não gosto desse sindicato, para onde está indo a minha contribuição. Não existia esse tipo de opção por parte do trabalhador. Ela era compulsória, era obrigatória, e todo trabalhador integrante de uma categoria profissional, ele estava sujeito ao pagamento da contribuição sindical. Em 2017, nós tivemos a reforma da legislação trabalhista. Com a reforma da legislação trabalhista, houve uma alteração na legislação relativa à contribuição sindical, então ela deixou de ser compulsória, de ser obrigatória, para ser facultativa. Então, a partir de 2017, com a Lei 13.467, houve a faculdade do trabalhador em poder optar ou não pelo recolhimento da contribuição sindical. E essa opção, ela tem a CLT, ela veio determinando que ela tem que ser pessoal e tem que ser expressa. As entidades sindicais, a princípio, certo, estavam convocando a Assembleia para a decisão da contribuição sindical a nível coletivo. Isso foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu que a CLT, a partir da reforma sindical de 2017, exigia que a contribuição fosse feita apenas de forma facultativa e com autorização expressa do trabalhador. Então, o trabalhador tem que fazer um documento, uma cartinha, mandar para o empregador autorizando o desconto. Certo? E isso enfraqueceu demais o movimento sindical, porque o trabalhador, certo, não faz essa autorização, certo, apesar da atividade sindical ser efetiva, ser abrangente, trazer resultados para a categoria, certo? A maioria dos trabalhadores não tem a consciência coletiva, certo, de autorizar a contribuição sindical e fortalecer a entidade sindical. Então, a partir de 2017, ela deixou de ser compulsória para ser optativa. Agora, essa contribuição ela é destinada ao sindicato. Certo? O artigo 578 da CLT, ela diz que a contribuição é devida ao sindicato. E a própria CLT, ela estabelece uma divisão proporcional da contribuição. Então, dentro daquela pirâmide, né, que nós citamos, certo? Nós temos aí o sindicato de base, a federação, a confederação e as centrais sindicais, é feita uma divisão dos valores arrecadados a título de contribuição sindical. 60% fica com o sindicato, 15% com a federação, 5% com a confederação, que é o valor que está sendo cobrado hoje dos servidores públicos, e 10% é destinado à central sindical, a qual a entidade sindical é filiada, e 10% vai para o Ministério do Trabalho para conta de emprego e salários. É um valor que é destinado ao FAT para pagamento de abono salarial, para pagamento de verbas aí feita pelo governo federal aos trabalhadores. Mas nós estamos falando em tese aqui, certo, a iniciativa privada, porque a lei, ela, quando estabeleceu a contribuição, ela obrigou exclusivamente o trabalhador da iniciativa privada ao pagamento da contribuição. Certo? Ela é
é tida como um imposto sindical, certo? E destinado, certo, ao trabalhador da iniciativa privada. Então, antes de 2017, ela era facultativa e, a partir de 2017, ela se tornou, ela era obrigatória, a partir de 2017 se tornou obrigatória, certo? Existem algumas questões aí, certo, de constitucionalidade e legalidade com relação à contribuição para o servidor público, e nós podemos falar isso mais adiante. Certo. Ô Gilson, eu vou aproveitar aqui, o doutor José Marques falou naquela primeira fala dele, uma coisa muito importante aí, que foi a questão assim, de que o momento é totalmente inoportuno, né, Gilson? Quer dizer, são tantos descontos, a gente em meio a uma pandemia, descontos, agora especificamente falando aqui para os servidores também da administração penitenciária e até de forma geral do Estado de São Paulo. Tivemos PLC 26, tivemos o PL 529, não é? Tivemos aí salários, não é, totalmente defasados, né? Ninguém mais do que você, né, Jesus, sabe o quanto é difícil ir lá tentar negociar com o governo, conseguir alguma coisa, conseguir algum reajuste, né? Tem questão de um terço de férias, tem quinquênio, tem sexta parte, tem licença prêmio, tem promoção, é briga com tudo, né? Junto a isso, Gilson, tem também o aumento das contribuições previdenciárias do IANSP e, para finalizar, eu anexo aqui a questão levantada pelo nosso amigo ouvinte, o Rodrigues, aqui, que ele diz assim: bom dia, senhores. Essa contribuição sindical também irá atingir os aposentados do Estado ou somente os ativos? Pois não, Gilson. Bom dia mais uma vez, Carlos, doutor Marcos, ouvintes. O doutor elencou, você acabou de destacar, é um período muito difícil, né? Esse mandato do governo atual aí, pandemia, percas, o que a gente tem colecionado aqui, né? São percas atrás de percas, com um sistema político, infelizmente, aí, tanto estadual quanto federal, que vem impondo um desmonte do serviço público, a desvalorização do servidor público, é muito difícil. Com relação à pergunta específica, a decisão ela não atinge aposentados e pensionistas, é só para os servidores ativos. E o doutor José Marques, né, fez uma explanação excelente, porque as pessoas, né, na maioria delas, elas não conhecem e também não têm muita vontade de conhecer o objetivo, a finalidade. Existem os mal intencionados, igual você falou no começo, né? Os de má fé, que não contribuem em nada para a categoria, para o trabalhador. Você não vê essas pessoas aí do fake news no nosso meio, no mundo real, porque a internet acaba que esconde elas, né? Elas têm o privilégio aí de estar anônimo, e aí ficam trabalhando contra elas mesmas, né? Até sem saber. E na fala do Dr. Marcos, eu já queria aproveitar, Carlos, para até dar um dinamismo e perguntar o doutor que ele responda. Na parte que é direcionada ao FAT, esse dinheiro que o governo ele tem para uso dele, que fala do imposto sindical como só as entidades se beneficiassem dela. Mas não é. O próprio governo se beneficia e é uma parte muito generosa, né? Que ele lança a mão e até a gente não fica sabendo muito onde vai esse dinheiro, por questões igual a recente aprovação do orçamento secreto. Doutor, parte desse dinheiro, ele financia o Sistema S?
SESC, SENAC, SESI. Você pode falar para nós? Com relação à contribuição sindical, certo? Como nós dissemos, ela tem uma porcentagem que é destinada ao governo federal. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego ele recebe uma parte de 10% fixada em lei para essa conta, vai direto para essa conta de emprego e salário do governo federal. Se a entidade sindical não fizer a indicação da central sindical a qual está afiliada, certo? Toda instituição sindical, todo sindicato, ela tem um cadastro no Ministério do Trabalho. E esse cadastro nacional de entidades sindicais, certo, tem um campo para que a entidade sindical indique a federação a qual é filiada, a confederação a qual é filiada e a central sindical a qual ela é filiada. Se não houver a indicação da central sindical a qual a entidade sindical é filiada, o valor da contribuição sindical, essa parte aí de 20%, seria 10% e 10% para as centrais sindicais e esses outros 10% já fixados para a conta de emprego e salário, vai diretamente para o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se não houver indicação da central sindical a qual é filiada, 20% vai para a conta do governo federal, certo? Então, existe essa distribuição, 60 sindicatos, 15 federação, 5 confederação e 10 central, 10 governo ou então 20 governo. Com relação ao sistema S, certo? É uma outra contribuição, certo? Além da contribuição sindical, certo? Existe descontado das empresas, certo? Na guia, certo? De Previdência Social, na GPS, existe o desconto para o sistema S, que é para o SESI, para o SENAI, para o SENAC, certo? Dependendo da categoria a que pertence à empresa, existe o desconto para o sistema S. Então, é uma outra contribuição, certo? Que vai diretamente para essas entidades sindicais, né? Para o SESI, para o SENAC, para o SENAR, certo? Então, existem várias categorias aí que tem o sistema S constituído, então é uma outra contribuição além da contribuição sindical. Com relação à contribuição sindical, ela é devida, certo? Tanto pelos empregados, como ela é devida pelos empregadores aos sindicatos patronais, ela é devida também pelos profissionais liberais, as entidades de classes que as representam, e estão isentos de pagamento de contribuição sindical apenas os advogados, porque tem um artigo específico no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que exclui, isenta o advogado do pagamento da contribuição sindical. Mas empregador, profissional liberal e os empregados, eles estão sujeitos ao pagamento da contribuição sindical. Hoje, certo, de forma facultativa, né, a partir de 2017, de forma facultativa. Para essa contribuição, certo, ela é uma verba carimbada também, nós temos que esclarecer isso, certo? As entidades sindicais, ela recebe a contribuição, mas a própria lei, ela já define para onde deve ser, em que o setor deve ser aplicado o valor recebido a título de contribuição sindical, certo? Com relação às entidades sindicais de empregados, certo? Ela é destinada a pagamento de assistência técnica e jurídica, por isso as entidades sindicais são obrigadas a terem advogados para dar assistência jurídica a seus associados, para dar assistência nas homologações de rescisão de contrato de trabalho. Ela é destinada a financiamento de congressos e de conferências, a pagamento de auxílio funeral, a pagamento de colônia de férias, assistência médica, odontológica, certo? Se bem que essas atividades podem ser exercidas através de convênio, certo? O sindicato não é obrigado a contratar a ter uma colônia de férias própria, certo? Ela pode fazer um convênio com a colônia de férias ou com uma clínica odontológica, certo? Mas é uma verba carimbada, certo? Tem destino certo
E a lei permite também que 20% desse valor seja aplicado na despesa administrativa do sindicato. E existe fiscalização. Também a contribuição ela é paga pelo empregado, certo? Destinado ao sindicato, federação, confederação, mas ela é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho. As entidades sindicais ela têm um conselho fiscal que é obrigado a fazer um relatório de acordo com o seu estatuto, ou trimestral, mensal, ou semestral. No final do exercício é obrigado a fazer uma prestação de contas, certo? Então, chama uma Assembleia Geral dos integrantes da categoria, dos associados do sindicato, para aprovação da prestação de conta do sindicato. Então, existe, certo, um controle, existe um carimbo, certo, nesses valores recebidos a título de contribuição sindical. Nós sabemos que existe muito desvio dessas verbas de contribuição sindical. Muitos sindicalistas já ficou rico não se apropriando aí de contribuições sindicais, mas é bom que se diga, certo, que existe um controle, certo, e que existe fiscalização. Nós sabemos que gente ruim tem em todo canto, certo? Tem dentro do sindicato, dentro de outras áreas aí de atividade, certo? Mas existe esse controle e aqueles dirigentes sindicais que estão realmente comprometidos com a categoria sabem, certo, dessa responsabilidade e aplica com seriedade os valores recebidos a título de contribuição sindical. Nós estamos falando aqui, certo, até agora, da contribuição sindical devida pelos trabalhadores da iniciativa privada. Certo. E vale a pena a gente lembrar, né, gente, da importância que você, seja lá de qual categoria for, não é, qual entidade for, você de fato estar ligado sempre a uma entidade sindical, porque na hora que as coisas apertam, na hora que os direitos são tirados, não é? Na hora que você precisa, quem vai te socorrer não é o governo, não é o grande empresário que visa lucros neste país. Quem vai te socorrer é a tua instituição sindical, são os companheiros da sua categoria. O Sindicop, por exemplo, agora, recentemente, em mais uma atitude aí, pensando na família, pensando nos dependentes, dos filiados, por exemplo, propôs uma coisa muito, muito bacana mesmo, não é, para os nossos filiados. Por exemplo, você sabia que o Sindicop ampliou o seguro que já oferecia aos filiados, dependentes, e agora passou a oferecer um plano de assistência funeral totalmente grátis para filiados, cônjuge, filhos e enteados? Sabia disso? Olha só quanta coisa legal que você pode ter. É uma parceria, gente, que foi firmada com o Plano de Amparo Social Imediato. É um plano funeral que também oferece assistência psicológica e inventário. Se você acessar sindicop.org.br, você vai ter acesso a todas essas informações. Acompanhe comigo a chamadinha aí, ó. Sindicop amplia a assistência funeral 100% grátis para afiliados, cônjuge, filhos e enteados. É isso mesmo, o Sindicop ampliou o seguro que já oferecia aos filiados e dependentes e agora passou a oferecer um plano de assistência funeral que, além do filiado titular, também contempla o cônjuge, filhos ou enteados. A parceria foi firmada com o PASE, Plano de Amparo Social Imediato, e é totalmente grátis. É isto mesmo, totalmente grátis. O plano funeral também oferece assistência psicológica e inventário. Vale destacar que a assistência funeral não faz reembolso de dinheiro e consiste na prestação de serviços. Acesse agora mesmo sindicop.org.br e baixe a carteirinha digital. Sindicop, fazendo a diferença sempre.
Pois é, né, gente? É o custo-benefício, né, dos seus direitos também, de você fazer parte aí de uma entidade sindical. Né, Gilson? Neste momento aí tão difícil, principalmente que a categoria vem vivendo, principalmente na pandemia, não é? A gente gosta sempre de reforçar essa importância. Diariamente nós falamos aqui no programa Revista Nacional sobre a importância de você estar filiado, soltando os spots, né? Soltando essas chamadas, justamente para a gente buscar ir conscientizando este trabalho. Eu quero agradecer a participação, né, do nosso amigo Rodrigues, aí, que fez a pergunta, não é, que o Gilson respondeu, e depois devolveu também uma pergunta do Dr. José Marques. Pois não, Gilson, você queria complementar mais alguma coisa em relação à sua resposta? Então, Carlos, até aproveitando, né, a vinheta que você passou, a fala do Dr. José Marques, embora o Sindicop não tenha contribuição sindical, ele custeia todos os benefícios que oferece para o filiado com a mensalidade associativa de quem quer se associar, né? Mas você vê que a verba da contribuição sindical ela é importante para que as entidades ofereçam isso aos filiados, né? Um plano assistencial, que no nosso caso a gente oferece com a renda própria do sindicato, convênios de saúde. Agora, você tem que ver que se entidades menores não têm filiados, ela não consegue proporcionar isso. De repente, entidades menores, mais sérias, né, que tenha lá a contribuição sindical, ela poderia oferecer esses benefícios que nós oferecemos, que a maioria disso é na iniciativa privada, cursos, né, para o filiado ou para seus dependentes, que no caso nosso aqui também é um objetivo, né, de nós atendermos aos dependentes, proporcionar cursos de formação, atualizar o pessoal para o mercado de trabalho, porque, Carlos, com as reformas que são propostas, até os concursos públicos, se o pessoal estiver atento, está vendo que está travado, que a intenção política no país atualmente é de Estado mínimo, é acabar com o concurso público, a estabilidade dos servidores já atuais, embora o discurso é que nunca vai afetar os atuais, é sempre para questão futura, mas no nosso meio mesmo, nós temos famílias que são servidores do sistema prisional, que começou com o pai lá atrás, que está o filho, que já está o neto, esposas, noras, e que, com a proposta de governo que está aí atual, muito provavelmente não vai ter tantos concursos assim, a gente não vai ter mais essa possibilidade de ser o estatutário. Então, aí as pessoas vão ter que estar se preparando para um mercado de trabalho que normalmente exige-se cursos, e cursos são caros, você precisa estar trabalhando para custear isso. E se você tem um sindicato, que você vê o valor do sindicato, que o sindicato dá valor na sua mensalidade, e que te retribui isso numa assistência jurídica, numa assistência funeral, em cursos de formação, se não de graça, mas com o menor valor possível, você tem que entender que o seu dinheiro está sendo valorizado, bem aplicado. Não é a crítica pela crítica. Nós repudiamos o momento do desconto, igual o doutor falou, em virtude de várias percas que nós tivemos nesses últimos tempos, né? Mas também nós não temos como interferir, porque é uma ação legítima da Confederação. Ela judicializou, ela veio, conforme está no nosso esclarecimento, ela veio propondo, ela veio buscando, e é a legitimidade da Confederação fazer. Assim como o Judiciário reconheceu, embora a contribuição sindical é do sindicato de base, por que a Confederação chegou nesse ponto de ela propor? Porque a maioria das entidades de servidores públicos
não propunham a ação do imposto sindical, porque a legislação ela não tem o amparo legal para servidores públicos, ela era destinada a CLTistas, como o Dr. Marx bem explicou aí. Então, as entidades, elas, na sua maioria, elas não entram com ação pedindo contribuição sindical. A CSPB buscou o caminho dela, é constituída, é uma entidade, né, que ela é constituída por federações, porque nós somos, os sindicatos, somos filiados a federações, e aí você vai montar a diretoria, mas você tem uma diretoria executiva, como é uma entidade nacional, é muito grande. Não é porque você está no quadro de diretores que, de repente, você é ouvido, assim como numa empresa, né? Ou assim como no governo do Estado, que quem tem o poder de mando é um núcleo pequeno, que nem sempre todos os integrantes ali, eles são chamados a opinar, ou se você é voto vencido, também você é voto vencido. Esse tipo de situação, as pessoas, quem não sabe, precisa aprender, né? E não pode só sair falando o que não conhece do jeito que ela acha que é o certo. Realmente é verdade, não é? E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que posta, né, nas redes sociais, justamente por isso, por às vezes falar grandes besteiras. Doutor José Marcos, o senhor fez aí na abertura um resgate histórico, não é? De como se deu todo este processo. E o Gilson falou agora na sua fala, e ele fez o comentário, olha, foi um processo legítimo e tal. Eu conversando esses dias agora com um ou outro servidor aí que a gente encontra sempre na rua, não é? Então eu quero transmitir assim como se fosse a pergunta deles, né? Porque o pessoal às vezes na simplicidade, não é, quer saber coisas e a gente quer trazer aqui. Doutor, o senhor fez todo esse resgate histórico. A partir de agora, como é que a história desse processo continua? Tem continuidade? Para aí, de fato é feito desconto e se encerra? É possível se cobrar, se exigir, mudar alguma coisa aí neste processo? Ou não? Se deu por encerrado, é isso mesmo? Todos os anos haverá? Como que se dá, doutor? Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente essa questão. Bom, primeiro complementando aí a fala do Gilson, né? Ele adiantou que as entidades de base participam, né, de federações, participam de confederações, certo? E isso é importante, certo? Nós temos aí uma pirâmide sindical, certo? Onde nós temos as federações, e é importante que o dirigente sindical de base, certo? Participe das atividades da federação, certo? Da diretoria da federação, porque existe demandas, certo, que são discutidas, certo, que são decididas a nível de federação. A federação, no caso aqui dos servidores públicos, certo, a qual o sindicato é filiado e tem cargo, certo, na diretoria, certo? Essa federação, ela tem demanda, certo, própria, certo, que ela discute com o governador de estado, que ela discute com o presidente da Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais, certo? E isso facilita, certo, a atividade do sindicato de base, porque nós temos, certo, em segundo grau, certo, a nível superior, certo, uma entidade que representa, certo, uma amplitude maior, certo, de servidores, certo, porque a Federação dos Sindicatos de Servidor Público, ela não representa só a categoria de agente penitenciário, ela é uma representada, ela representa todo servidor público do Estado de São Paulo. Então, existe demanda, certo, que cabe à federação, certo, que a federação tem mais propriedade para estar discutindo junto ao governo de São Paulo e junto à Assembleia Legislativa. Existem algumas ações que são propostas também pela federação que atendem ao interesse de todo servidor público do Estado de São Paulo, e o Sindicote, como
filiado a essa federação também participa, como amicus curiae, certo? Discutindo essas questões que vêm beneficiar também o servidor do sistema prisional. No caso da confederação, certo, é importante a participação também dos dirigentes sindicais na diretoria da federação, como acontece na diretoria da confederação, né, como acontece aí com a CSPB. O sindicato também tem cargo, certo, na diretoria da confederação. E é importante, certo, que tenha cargo na diretoria da confederação, porque também tem demandas próprias, certo, que cabe à confederação. Uma ação direta de inconstitucionalidade de uma lei federal só tem legitimidade, certo, dentro do movimento sindical para propor essa ação à confederação. Então, é importante que o sindicato esteja, certo, na mesa e participe, certo, como filiado e como dirigente dessa confederação, porque tem mais acesso, certo, a essas ações que são propostas pela confederação, as ações diretas de inconstitucionalidade. Certo? Então, é importante a participação do sindicato na mesa da federação, na mesa da confederação. Certo? O fato de o sindicato ter cargo na federação, certo, e ter cargo na confederação, o justo já disse, não significa que o sindicato tenha dado aval, certo, a essas entidades para propor a ação de cobrança de contribuição sindical. Até porque, certo, essas ações que hoje estão tendo resultado, certo, da confederação, elas foram propostas em 2011. Em 2011, o Sindicop ainda não participava da diretoria da confederação. Então, não cabe crítica, certo, de eventuais pessoas, certo, quanto ao sindicato estar participando da diretoria da federação hoje com relação à ação que foi proposta em 2011. Certo? Então, é importante que o sindicato participe, certo, da diretoria da federação, da diretoria da confederação, porque existem demandas específicas que cabem a essas entidades de segundo e terceiro grau, e por estar mais próximo também, certo, das decisões que são tomadas a nível de segunda e terceira instância. Nós temos hoje, por exemplo, a PEC 32, que caminha no Congresso Nacional, certo? O sindicato tem feito, certo, o seu trabalho, certo, a sua ação direta, certo, tem enviado diretores a Brasília, certo, os diretores ficam no aeroporto, certo, pressionando o deputado, fica dentro do Congresso Nacional, conversando com o deputado, levando material, explicando sobre o malefício, certo, que a PEC da reforma administrativa vai trazer, certo, não só para o servidor público, mas para todo o serviço público, certo? Mas se você tiver a confederação participando disso, certo? A confederação ela tem mais acesso, certo, aos integrantes do Congresso Nacional. Então, fica mais fácil, certo, o sindicato de base estar pressionando, certo, os dirigentes da confederação ou da federação, certo, a estarem levando, certo, as demandas de interesse da categoria numa solução aí, né, de forma mais direta, certo? Então, é importante, certo, que haja essa participação do sindicato na federação e na confederação, certo? E essa demanda, certo, ela foi proposta em 2011. Nós sabemos que já transitou em julgado e pela própria Constituição Federal, as ações judiciais transitadas em julgado, certo, ela tem que ser cumprida. Agora, existe possibilidade, né, como você questionou, de haver um requestionamento dessa decisão judicial? Existe. Né, porque, apesar de tratar, certo, de uma decisão judicial transitada em julgado, certo, ela pode ser revista, desde que haja, certo, cumprimento dos requisitos. O artigo 966 do Código de Processo Civil, ele traz a possibilidade de uma ação rescisória, certo, de uma decisão já transitada em julgado. Então, num prazo de 2 anos, certo, quem se sentir prejudicado pode ingressar em juízo com um pedido de desconstituição da decisão, de rescisão da decisão.
certo? Mas tem que ter um motivo, certo? A próprio artigo 966, ele fala dos motivos, e dentre os motivos alencados ali no artigo 966, fala, certo, de descumprimento de norma judicial. Certo? Então, se houver um descumprimento de uma norma judicial, certo, dentre outros motivos, né, por exemplo, quando o juiz julga com dolo, quando o juiz não aprecia toda a prova do processo, quando a parte fica impedida de apresentar, certo, durante o curso do processo, uma prova, certo, que ela só obtém depois da decisão judicial. Então, são motivos, certo, para se pedir a desconstituição da decisão judicial, certo? No caso específico, certo, dessa ação de contribuição sindical, ela tramitou, certo, aqui junto ao Tribunal de Justiça, foi para o STJ, lá foi decidido, né? Existem algumas questões que poderão ser questionadas, certo? A questão de verificar, certo, a viabilidade dessas ações, certo? Porque os valores que foram descontados, certo, não passa, né, acho que de cada servidor aí não passa de R$17. 4 e pouco, 5 e pouco em um ano, mais 5 e pouco. Então, há que haver, certo, uma razoabilidade na propositura de uma ação para desconstituição desse julgado, certo? Mas existe a possibilidade, certo, de um terceiro interessado, certo, no caso do servidor que está sendo afetado pela decisão judicial hoje exigida, certo, que já saiu dos pontos aí no mês de dezembro, né? Ele pode ingressar na justiça, né, dentro dessa razoabilidade aí que eu estou levantando, certo? E pedir a desconstituição da justiça. Agora, o que ele poderia alegar, certo, para poder desconstituir essa decisão aí do STJ? Nós sabemos que para a iniciativa privada, certo, a Constituição ela é pacífica, é tranquila, certo, exigível, certo, está na lei, era obrigatória até 2017, certo? Então não há o que se discutir, certo? O que a CSEPB vem cobrando também é até 2017 e não a partir disso, né? Contribuições anteriores que eram obrigatórias, certo, ao setor da iniciativa privada. Agora, como isso chegou, certo, no serviço público? Né? Em 2008, quando o Lupe era ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que é presidente do PDT, certo? Ele era ministro do Trabalho, certo? Então, ele baixou uma portaria 01/2008, estabelecendo regras para desconto da contribuição sindical para o setor público. Então, a partir daí, certo, é que os sindicatos começaram a se movimentar no sentido de cobrar a contribuição sindical do servidor público. Isso foi a nível de município, a nível de estado, a nível de federação. Então, os sindicatos representantes aí da categoria de servidor público passaram a cobrar a contribuição sindical a partir de uma portaria, certo, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Agora, o que diz o artigo 5º da Contribuição da Constituição Federal? O artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No artigo 149 da Constituição Federal, ela diz que cabe à União o estabelecimento das contribuições sociais, e dentre as contribuições sociais que o artigo 149 faz referência, fala das contribuições sociais de interesse de categoria profissional. Então, nós entendemos, certo, que a contribuição sindical, ela somente poderia ser cobrada do servidor público se fosse através de lei, certo? E não existe lei hoje, certo, que regulamente a cobrança da contribuição sindical do servidor público. Existem algumas decisões judiciais, certo, do STJ, do STF, mas que não são vinculativas, certo, que autorizam, certo, a cobrança baseada nessa portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 01. Só que a portaria ela não tem força de lei.
Então, aparentemente, certo, essa cobrança de contribuição sindical, ela seria, do servidor público, ela seria inconstitucional. Com relação à legitimidade, né, o Gilson já disse, certo, existe decisões judiciais aí, principalmente do STJ, existe decisão, inclusive, específica para a CSPB, certo, autorizando a CSPB a cobrança de contribuição sindical, certo? Só que nós entendemos, certo, pelo artigo 578 da CLT, que a contribuição sindical ela é destinada ao sindicato, certo? Então, somente o sindicato da categoria, certo, é que teria, certo, a princípio, a legitimidade para a cobrança da contribuição sindical, certo? A confederação, ela só teria essa legitimidade, certo? Só teria essa competência, certo? Ativa para propor as ações de cobrança de contribuição sindical, se ela se dentro da categoria, certo, onde ela vai fazer a cobrança, certo, não existir a anterioriedade de entidades sindicais. Então, se não existir sindicato de classe para aquela categoria, se não existir federação de classe para aquela categoria, aí sim ela está legitimada para efetuar a cobrança da contribuição sindical. Não é o caso, certo, da cobrança da contribuição sindical do servidor do sistema prisional, porque aqui, certo, no sistema prisional nós temos sindicato de base, nós temos aí o Sindicop, o Cifuspresp, o Sindasp, nós temos a Federação dos Servidores do Sindicato do Serviço Público do Estado de São Paulo, certo? Então, aqui, certo, no Estado de São Paulo, nós entendemos, assim, a princípio, certo, que a confederação não teria competência para cobrar dessas entidades que têm sindicato de base constituído. Então, existe a possibilidade de desconstituição, certo, pela ação rescisória, porque já transitou em julgada a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento poderia ser, certo, pela afronta à norma legal, certo, porque não existe, certo, uma norma legal que institua, certo, a possibilidade de cobrança do servidor público, pela falta de legitimidade e também, certo, no artigo 605 da CLT, certo, ela estabelece um pressuposto, certo, para as entidades sindicais exercer o direito de cobrança da contribuição sindical, certo? Isso lá na iniciativa privada, mas que se estenderia aqui, certo, em virtude do exercício de cobrança por entidade do setor público. Então, lá no artigo 605, certo, o pressuposto que existe é a publicação de 3 editais, certo, com anterioridade de 30 dias antes do cumprimento da execução da contribuição sindical quando não paga. No caso, certo, da CSPB, certo, nós não temos conhecimento da existência desse edital. Então, aqui poderia ser pedida, certo, a desconstituição da sentença pelo fato, certo, da inconstitucionalidade, porque não existe lei que regulamente, certo, a portaria do Ministério do Trabalho, portaria 01/2008, ela não tem força de lei, pelo artigo 149 da Constituição, que determina que a União é que tem poderes para a instituição da cobrança de contribuição social de categoria profissional, pela falta, certo, de legitimidade ativa da confederação, porque ela não tem legitimidade ativa autônoma quando existe sindicato e federação na categoria, e também pela falta do cumprimento do pressuposto do artigo 605 da CLT, que é a publicação do edital. Certo? Então, a possibilidade de uma ação rescisória, ela existe. Agora, é preciso que se veja, certo, a razoabilidade disso, certo? Ingressar em juízo para cobrar R$15 ou cobrar R$17, eu acho que aí não existe razoabilidade, até porque se isso for feito de forma individual, existe a necessidade do pagamento das custas iniciais, que fica muito mais que isso,
existe a possibilidade, certo, de essa ação ser julgada ou não procedente, e se for improcedente, certo, existe o risco do pagamento de custo de honorários advocatícios da outra parte. Então, é preciso que se pense, certo, se é racional ou não se ingressar em juízo com um pedido de desconstituição dessa decisão judicial, certo? Agora, o sindicato foi contra, certo, a cobrança pela forma como ela foi exercida, certo? Foi pego de surpresa, certo? A categoria não foi consultada, o sindicato não foi consultado, certo? Nós não vamos discutir aqui, certo, a legalidade da contribuição para o setor privado, certo? O sedetista, certo, do serviço público pode até estar sujeito ao pagamento. Com relação ao estatutário, já existem essas barreiras que nós mencionamos, certo? Mas é importante, certo, como foi dito a princípio, certo, que a contribuição ela é uma forma, certo, de fortalecimento da entidade sindical. Então, é preciso, certo, que a entidade sindical seja forte para poder enfrentar as demandas que existem. O Gilson, certo, já fez menção disso, certo? Mas existe um projeto governamental, certo, de enfraquecer as entidades sindicais. Certo? Existe um projeto governamental de Estado mínimo, certo? Um projeto governamental de fortalecer, certo? O poder político, o poder econômico, certo? Do país, então, de fortalecer as empresas, certo? E nós temos visto isso, certo? Com clareza, certo? De uns anos para cá, certo? Desde que o Temer assumiu, certo? O governo federal, certo? Nós estamos vendo aí, certo? Um processo de destruição das entidades sindicais, certo? Enfraquecendo o poder de luta, certo? Dessas entidades sindicais. Nós tivemos isso, certo? Com a reforma com a reforma trabalhista, certo? A reforma trabalhista, ela agiu diretamente, certo? No financiamento do sindicato, com a tornando facultativa a contribuição sindical, que veio a enfraquecer, certo, o poder de luta nas entidades sindicais. No setor privado, nós vemos, certo, por exemplo, na mesma reforma trabalhista, certo, tem um artigo, certo, que proíbe a ultratividade das convenções e acordos coletivos de trabalho, certo? Então, toda entidade sindical, certo? Ela tem uma database, e nessa database ela faz a negociação coletiva com o setor patronal, certo? Ou diretamente com as empresas, ou então com o sindicato da categoria econômica, com o sindicato patronal. E faz um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. A reforma trabalhista, certo? Ela veio impor, certo, que essas normas negociadas aí não pode ter um prazo maior que 2 anos. Certo? Então, o sindicato da categoria, ele faz a negociação, ele consegue vários direitos para os trabalhadores, porque o que se negocia sempre é além do que já existe na lei, certo? Então, consegue uma hora extra de 100%, adicional noturno de 50%, de 100%, consegue algumas folgas além daquilo que está previsto em lei, tá? Então consegue alguns direitos, certo? Fora daquilo que está legislado, né? Porque o negociado está acima do legislado de acordo com a reforma trabalhista. Só que com essa proibição de ultratividade, certo? Então as entidades patronais hoje, certo? Elas se negam a fazer a negociação coletiva. Então, não havendo negociação coletiva, não há renovação, certo, da convenção anterior, certo, do acordo coletivo anterior. Então, aqueles direitos que estavam previstos, certo, no instrumento normativo anterior, ele deixa de existir. Então, o trabalhador deixa de ter a hora extra de 100%, deixa de ter uma folga a mais na sua jornada de trabalho, deixa de ter um acordo coletivo, um adicional noturno superior àquilo que a lei determina, deixa de ter uma cesta básica, deixa de ter um auxílio alimentação, deixa de ter uma creche
além dos 6 anos de idade, ou uma creche para o pai da criança, certo? Então, são direitos, certo, que vão perdendo. Isso enfraquece, certo, o sindicato da categoria, porque o trabalhador entende, certo, que não houve, certo, por parte do sindicato um empenho na negociação coletiva. O que acontecia antes, certo, da emenda constitucional 45, que mudou, certo, a competência da Justiça do Trabalho. O sindicato estabelecia, certo, a negociação coletiva com o empregador, não havendo, certo, acordo entre a negociação empregado-empregador, o sindicato ingressava no Tribunal Regional do Trabalho com o dissídio coletivo. Então, cabia, certo, ao Tribunal Regional do Trabalho estabelecer uma sentença normativa. Certo? A emenda constitucional 45, ela acabou, certo, com o poder normativo da Justiça do Trabalho e estabeleceu ainda, certo, que para que se acione, certo, o Tribunal Regional do Trabalho a nível de instauração de dissídio coletivo, é necessário que haja um comum acordo. Então, o empregador, ele tem que concordar com o sindicato de empregado para poder ser acionado na justiça. Então, isso nunca vai acontecer, certo? Então, são medidas, certo, que o governo vem tomando, certo, hoje, para o enfraquecimento das entidades sindicais. Então, ele age na forma, certo, de financiamento do sindicato, ele age, certo, no poder de luta, certo, da entidade sindical, e isso vai enfraquecendo, certo? Se não tem contribuição sindical, certo, dentro do setor privado, nós temos, além, certo, da contribuição sindical, certo, tem previsão legal, certo, de contribuição assistencial e de contribuição confederativa, que pode, certo, ser, inclusive, estendida ao setor público, certo? Mas com relação à contribuição, então, lá nós tínhamos, né, a mensalidade do sócio, a contribuição assistencial e confederativa, que era estabelecida em assembleia e estava, certo, dentro dos acordos e das convenções coletivas de trabalho, certo, previsto ali o desconto de um valor de contribuição assistencial e confederativa e a contribuição sindical. O governo tornou, certo, a contribuição sindical, contribuição sindical, tornou ela facultativa, então ninguém mais autoriza desconto, proíbe, certo, a contribuição sindical, a contribuição assistencial e a contribuição confederativa de quem não é sócio. O TST tem um precedente normativo, 119, que proíbe a cobrança de contribuição assistencial de quem não é sócio. O STF tem uma súmula 666, que proíbe a contribuição confederativa de quem não é sócio. Então, o governo, certo, ele feriu, certo, de morte, certo, o financiamento das entidades sindicais. Então, o que se conta hoje, certo, com a mensalidade dos associados. Então, é preciso, certo, que o trabalhador, certo, seja ele da iniciativa privada ou do serviço público, tenha a consciência, certo, de que há a necessidade, certo, de uma entidade sindical forte. Então, é preciso, certo, que ele se associe à sua entidade sindical. E o fato de associar a entidade sindical, certo, ele vai estar sujeito ali ao pagamento de um valor mensal. Mas ele pode também, certo, como sócio do sindicato, participar de assembleia, cobrar, certo, da entidade sindical mais empenho, certo, nas lutas de categoria, certo? Cobrar, certo, melhor resultado nas convenções coletivas. Mas é preciso, certo, que o sindicato esteja próximo do sindicato, esteja dentro do sindicato, certo, participando da luta. Nós vimos, certo, há poucos dias, certo, a iniciativa do Congresso Nacional de fazer uma alteração no conselho lá do Ministério Público, do Ministério Público, certo? Todas as entidades de classe do Ministério Público, certo, se envolveram nessa luta, certo, pressionaram, certo, os congressistas, certo, e não foi aprovado.
né? Nós estamos vendo hoje, certo, a luta do servidor público com relação à reforma administrativa, a PEC 32, certo? Os servidores públicos, certo, estão lá no aeroporto, certo, cobrando, certo, dos deputados, certo, pela não aprovação da PEC. Já houve um recuo, certo? Já foi dito que essa PEC só vai ser levada à discussão para aprovação a partir da eleição de 2022. Então, é preciso, certo, que haja uma luta de classe, é preciso que os trabalhadores, certo, o servidor público, se aproxime da sua entidade de classe, seja sócio da entidade de classe, certo? Para que a entidade seja forte e possa ter poder de luta. Tá certo. Bom, gente, nós já estamos encaminhando aqui para o final, não é, desse nosso bate-papo. Gostaria de trazer o Gilson Pimentel Barreto aí já para o seu encerramento, para suas palavras finais. Mas, Gilson, tem uma coisa aqui que eu gostaria, não sei se você gostaria até de repassar ao doutor, o porquê que houve tanta indignação assim. Talvez esse esclarecimento precise. Esse desconto aí dos 5%, ele já foi feito anteriormente e ele automaticamente vai continuar ocorrendo? Não sei se eu consegui ser claro, Gilson. Seu microfone está desligado, Gilson. Ô, Carlos, esse desconto, essa ação, ela não tem precedente. Pelo menos que eu tenha conhecimento no estado de São Paulo, e nesse período curto que nós tivemos conhecimento, né, com pesquisas aí, parece que nem a nível de Brasil. Pelo que o doutor já falou, deu a entender que são esses anos que estão elencados aí e não vai ter sequência, né? Está previsto na decisão judicial, a não ser que seja proposta uma nova ação, pelo que eu entendi na fala do doutor. Então, vai ser só esse desconto da confederação, dá para fazer aí a rescisória, desde que tenha os requisitos, né? Tem que levar em consideração a razoabilidade, conforme disse o doutor, porque o custo de processo judicial ele é maior do que os valores que estão sendo descontados, além das taxas judiciais, que é pedido a justiça gratuita. Mas nem o acesso à justiça que é previsto, que é falado, hoje em dia ele não é mais tão acesso à justiça, né? Nós não temos nenhum salário extraordinário, mas a gente pede justiça gratuita e na maioria dos casos não consegue. Aí você vai ter que recolher taxas judiciais. Se for improcedente em primeira instância, você vai ter que apelar, vai ter que recolher um recurso de apelação, e se findar improcedente, pode ser condenado à sucumbência, e aí vai. Os custos do acesso à justiça são caros. O sindicato disponibiliza profissionais capacitados, né, altamente capacitados, que são nossos advogados. Esses não têm custo. E a razoabilidade a gente tem que levar em consideração. Também importante frisar, reforçar tudo que o doutor falou, né? Porque as lutas, os enfrentamentos que nós fazemos, temos feito, ele depende de custeio. Custeio que quem paga são os filiados do sindicato. Aqui em São Paulo, nós temos conhecimento que a maioria da categoria não é filiada a nenhum sindicato, mas se beneficia do que os sócios dos sindicatos conquistam, né? Embora hoje, no momento, conforme já disse, não é um momento que a gente vem conquistando nada, mas nós temos lutado para não perder, porque é diferente de outras épocas. Hoje a luta já não é pela conquista, a luta é para não perder. E não é o sistema prisional, são servidores públicos do Brasil. Você vê que as entidades nacionais, dos fiscais de renda, da Polícia Federal, do Ministério Público, entidades, todas essas categorias, elas têm sindicatos ou associações que elas estão engajadas em defender o seu direito. Nós nos somamos a elas.
E isso tem custo. E o custo, quem paga é o trabalhador, não é ninguém. Somos nós que temos que custear o nosso interesse, a nossa luta. No momento aqui também, né? As entidades classistas, elas não têm toda a força que a gente imagina. Por isso, a necessidade da consciência política em eleger também representantes políticos que seja da nossa categoria, que você conheça, que você entenda que vai defender o direito da categoria, porque a luta ela não para no sindicato. A pessoa tem que ter consciência, as pessoas, os trabalhadores, elas têm que ter consciência de eleger um representante político, acreditar nele, delegar o voto, né, a representação, e se ele não corresponder, na próxima eleição não votar nele novamente. Porque aqui em São Paulo nós temos exemplos aí de deputados estaduais que são servidores públicos que estão votando com o governo contra os servidores públicos. Então, a gente tem que estar atento a isso e se preocupar em renovar, né? Porque a nossa consciência é individual e você tem que saber como que é o jogo, igual o doutor falou. Hoje, na Câmara Federal, eu conversando há poucos dias aí com um colega, parece que tem lá 130, 140 deputados que votam com os trabalhadores. São 513 deputados. Então, a gente não vai aprovar nada, a gente não vai barrar nada e só vamos colher derrotas e prejuízos. Então, a consciência é individual. Não é porque eu pago o sindicato que eu deleguei os meus problemas e que o sindicato tem que resolver. Sindicatos são seus filiados. Dirigentes representam esses filiados e lutam para diminuir o prejuízo ou para conquistar alguma coisa. Eu acho que com essa fala também já encerro. Espero que esse programa seja de proveito para quem assistiu ou vai assistir, né? Que esclareceu, que buscamos aqui esclarecer dúvidas, né? Que tenha sido esclarecedor. E agradecer o doutor José Marques, porque hoje, além de esclarecedor, a gente foi aula aqui, né? Para quem entende o que eu falo, para quem tem consciência política, é um material, é um acervo de estudo, esse programa de hoje, Carlos. Muito obrigado, doutor José Marques, muito obrigado aos ouvintes aí, e até a próxima. Aí, Gilson Pimentel Barreto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também ao nosso, então agora nomeado pelo Gilson, professor doutor José Marques. Obrigado, viu? Isso, eu que agradeço essa oportunidade, certo? E nós estamos aqui no dia a dia aprendendo também, certo? Cada dia nós temos coisa nova, certo? E é necessário que nós estejamos aí atualizados e aprendendo a cada dia para podermos estar informando a categoria aí dos agentes penitenciários, dos policiais penais hoje, né? Aí, beleza, gente, que belo programa e orientações. Tivemos aqui uma participação. Isto significa uma coisa bacana, não é? Significa que tudo estava tão adequadamente, minuciosamente, detalhadamente explicado e orientado que todo mundo entendeu perfeitamente, não é? Agora, a luta não para. Muito obrigado, doutor José Marques, muito obrigado ao Gilson Pimentel Barreto. Até uma próxima, viu, Gilson? Como eu estava dizendo, então, minha gente, a luta não para. José, sua passividade me intriga. Você que sempre foi grande briga, o navio afundando e você nem liga. José, eu luto, tu lutas, ele luta, mas somente nós lutamos. Nunca deixe de lutar. Essa é a linguagem que eles entendem. Sindicop, Sindicato dos Policiais Penais e Trabalhadores do Sistema Penitenciário Paulista. Você foi um guerreiro, sempre foi primeiro na linha de frente. Na luta sempre foi parceiro, um grande exemplo pra toda essa gente. E agora de braços cruzados, assim se calar, o mato afundar. José, acho que tá na hora da gente lutar.